Na primeira aula, você descobriu qual o seu perfil de investidor. Agora, você vai descobrir segredos que só quem faz muito dinheiro conhece. Vamos direto para a aula? Mas lembrando, a cada final de aula, eu vou liberar uma senha para você. Então, fica de olho que no final eu te conto. Só os segredos de quem faz muito dinheiro conhece. Quais são esses segredos? Muito prazer, meu nome é Patrícia Santos, eu sou economista, consultora financeira licenciada no Canadá e aqui no Brasil. Gerente de projetos e com mais de 15 anos com experiências em gestão de empresa e gestão pessoal financeira. Então, eu estou aqui para te contar hoje quais segredos você vai descobrir que vai mudar o seu futuro financeiro. Primeiro segredo, o poder do longo prazo. Qual dessas três portas aí você vai pegar? Eu sei que a gente cresce querendo coisas no curto prazo, resultados rápidos, principalmente essa nova geração que não sabe esperar. Entretanto, todo milionário, toda pessoa que sabe fazer muito dinheiro entende que a chave é o curto prazo. Eu sempre digo para os meus clientes: se você puder pegar pelo menos uma coisa do que eu falar, pegue o poder da consistência, o poder do longo prazo. Toda empresa, qualquer negócio, na média, ela vai levar 3 anos para prosperar. Agora imagina a sua vida financeira, você quer que ela vire do nada. Em um momento que todo mundo tem promessas de curto prazo, dizer que você precisa entender que o longo prazo é a chave, é o segredo que os ricos conhecem, parece um contrassenso. Mas o que eu quero te mostrar é que sim, esse é o primeiro segredo que você tem que entender e colocar na veia. Paciência, consistência, investir todos os meses, ter aquela decisão que o tempo vai ser a chave para o seu sucesso. Independente do valor, de como você comece, o que eu quero te dizer aqui é que o valor, o montante, ele vai alterar a velocidade que você vai chegar no seu futuro. Agora, o que vai alterar se você chega ou não é a consistência, é o poder do longo prazo. Para vocês entenderem, comprar uma casa parece algo muito difícil para a maioria da população brasileira. Entretanto, se eu te falar que em 5 anos, você guardando R$ 500, você vai conseguir chegar no seu objetivo, parece coisa de outro mundo. Mas sim, você vai conseguir ter aí por volta dos seus 50 mil para você dar de entrada na compra de um apartamento, de uma casa um pouco mais barata. Ou seja, você já consegue dar um passo para sair do aluguel e conseguir definir um futuro muito melhor. Mas tem que ser consistente, tem que ser 5 anos, tem que ser 3 anos, caso você consiga aportar mais. Você está entendendo? O valor que você vai investir, ele vai dizer se é 3, 5 ou 10. A velocidade, mas o tempo, com certeza, vai te dar a resposta se você chega ou não. O segundo segredo é diversifique. Muitos clientes me procuram dizendo: Patrícia, eu não invisto porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo de perder o dinheiro, eu tenho medo do mercado quebrar, eu tenho medo do presidente Lula ou do presidente Bolsonaro. Todo mundo tem um medo. O que eu vim te dizer agora é que tá certo, nós temos que ter medo. Só que o medo não pode nos paralisar, o medo não pode fazer com que nós não tomemos decisões que nos levem para a próxima fase da nossa vida. Ao contrário, o medo tem que ser chave para o segundo segredo: diversificação. Lembra aquele papo quando te mandavam comprar ovo? Quando criança, vai lá comprar o ovo. Cuidado para não derrubar os ovos no chão e quebrar. Por quê? Porque todos os ovos estavam no mesmo lugar. Então, qual que é o segredo da diversificação? Colocar os nossos ovos em lugares diferentes. Porque sim, pode acontecer uma crise, sim, pode vir um presidente tomar decisões incoerentes, sim, pode acontecer diversas coisas no mundo. Agora, se os seus ovos estão divididos, provavelmente poucos vão quebrar
e outros vão te manter estável. Então, diversificação é a chave. Mantenha o seu portfólio de investimento dividido em renda fixa, que são ativos com pouco baixo risco, que vão manter a consistência. Coloque alguns em ações mais consistentes, de setores mais consistentes, como eu falei para você no primeiro vídeo. Banco do Brasil, energia, ativos que, faça chuva ou faça sol, você vai estar utilizando. E alguns também em fundos internacionais. Por que não? Hoje está muito fácil para o brasileiro investir internacionalmente. Então, divida suas cestas, porque se um cair no chão, os outros ovos estão protegidos. Terceiro, reinvestir o ganho. O jogo só vai começar lá na frente. Se você não entender isso, provavelmente você não vai conseguir chegar nesse nível de prosperidade. Bom, eu quero contar a historinha para vocês de como que foi que a gente fez. Há 7 anos atrás, nós saímos do Brasil, nós fomos morar fora. E, acredite ou não, morar fora não é essa maravilha que todo mundo conta por aí. O trabalho é muito mais dolorido, muito mais danoso, você está exposto a fazer qualquer coisa para que você tenha ali a sua renda. Só que a decisão que nós tomamos foi: isso não vai ser para sempre. Isso vai ser um sacrifício que nós faremos por um curto prazo, um médio prazo, para que a gente atinja resultados. Então, nós começamos a nos dedicar muito ao trabalho e muito a guardar dinheiro, a poupar e a investir. Então, aqui eu quero trazer para você esse segredo. Reinvista tudo que você ganha. Então, há 7 anos atrás, toda a rentabilidade que nossos investimentos tinham nunca foram utilizados. Todos os dividendos recebidos nunca foram utilizados para o nosso consumo. A gente reinvestia aqueles dividendos. Então, quando se passou o primeiro ciclo, que foram de 6 anos, para você entender os ciclos, a cada 6 anos, se a rentabilidade dos seus investimentos estiverem por volta de 12%, a cada 6 anos o seu valor dobra. Então, passou-se 7 anos e nós vimos a primeira dobra do nosso investimento. Por quê? Porque todo o rendimento foi reinvestido, nunca utilizado. Então, entenda que por um período, isso não é para sempre, mas por um bom período, e você precisa definir esse período, você não vai utilizar o rendimento, você não vai utilizar essa renda passiva. Ela tem que ser jogada novamente dentro dos investimentos. E aí você vai conhecer o nosso querido e perfeito poder dos juros compostos, a 7ª maravilha do mundo, que é o seu dinheiro dobrar, como eu falei para você, a uma média de 12% ao ano, a cada 6 anos. E aí, entenda, isso tem que ser um período. Por exemplo, o nosso, 45 anos, eu tenho 33. Dos próximos 12 anos, eu não consumo a minha rentabilidade. Ela precisa ser reinvestida. Qual vai ser o seu período? Defina esse valor. Segredo 4, controle emocional. Lembra que a primeira aula a gente falou qual o seu perfil? Aqui vai ser a chave que vai te dizer como que você vai comportar aqui. Controle emocional para os investimentos é de extrema necessidade. Você precisa se conhecer, como você se comporta. Lembra, capacidade de risco, o seu comportamento em relação às variações de mercado, todos aqueles pontos que a gente discutiu na primeira aula. Se você perdeu, vai lá assistir. Esse ponto aqui do controle emocional vai ser de extrema importância. Você precisa entender que o mercado varia, que tem crises, que tem momentos bons, momentos ruins, e a consistência, o tempo e todas as chaves que a gente veio falando até agora vão ser cruciais para você ganhar no longo prazo. Então, mantenha o seu controle emocional. Se uma ação caiu, por exemplo, hoje, atualmente, em 2025, o mercado brasileiro de ações está baixíssimo. Por quê? Algumas decisões do governo, por exemplo, aumentar muito a Selic, a renda fixa, ela fica muito boa. Hoje eu tenho renda fixas com pré-fixadas, ou seja,
uma taxa que não vai mudar o seu retorno, não vai mudar, é garantido, por volta de 15% ao ano. Então, por que eu me arriscaria com uma renda variável, comprando ação, se eu tenho uma renda fixa que não vai me deixar, não me traz risco e que me paga 15% ao ano? Então, por causa dessas variações, o mercado de ação caiu. O que muitos fazem nesse momento? Sai correndo, tirando seu dinheiro dos investimentos, sendo que é um momento de oportunidade gigantesca. Tem empresas maravilhosas muito abaixo do valor. Então, hoje, se você entra comprando ativos no mercado de ações com inteligência e conhecendo o seu perfil, provavelmente no longo prazo, lembra do primeiro segredo, você vai ganhar muito dinheiro com isso, sua rentabilidade vai ser muito maior do que a média. Mas para fazer isso precisa de controle emocional, o que é comprovado que poucas pessoas têm. Na crise de 2008, por exemplo, teve uma saída abrupta do mercado financeiro. E toda vez que isso acontece, os preços das ações caem. Por isso que a gente sempre fala, o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. Por quê? O pobre toma decisões baseadas no emocional. O rico, ele tá ali só esperando essa turma sair e desvalorizar as ações para esses ricos aqui comprarem com valor mais baixo. Lembra, é como toda relação de compra e venda. Quem compra barato ganha mais dinheiro. Por fim, qual que é o último segredo? Tenha múltiplas fontes de renda. Sim, para você multiplicar o seu patrimônio, você precisa de múltiplas fontes de renda. O grande segredo dos investidores é ter várias fontes de renda. Não dependa de uma só. E aqui eu dou o exemplo da nossa fonte de renda. Atualmente, hoje, eu tenho uma fonte de renda que é da minha empresa, da Santo Bonásio, ativamente o meu trabalho. A segunda, de uma outra empresa dentro do grupo Santo Bonásio, que é do meu time, toda a produção do meu time, eu tenho uma renda disso. Eu tenho uma renda das publicações dos livros da Santo Bonásio Publisher. Mais uma fonte de renda. Nós temos aluguéis, investimentos e todas essas rendas compõem o nosso patrimônio. E é isso que você tem que buscar, diversas fontes de renda. Porque, como eu falei para você, as crises vêm para todo mundo. Vai ter ovos quebrados em várias fases. Entretanto, se os seus ovos estão divididos e se só uma cesta cair, as outras fontes de renda vão te manter. Então, numa situação que eu não consiga atender clientes, eu tenho as outras fontes de renda para me suportar no curto prazo. Se uma outra cesta não funciona, se os investimentos, por exemplo, caem, empresas não estão pagando dividendos bons nesse ano por algum motivo, a outra fonte de renda está ali garantindo. Então, tenha diversas fontes de renda construindo o seu patrimônio. Ficamos por aqui na segunda aula e a chave é finanças. Eu te vejo na próxima aula. Fica comigo que a gente já começou, estamos na metade dessa corrida para você atingir os seus objetivos financeiros.